Tudo bem, queridos? Quero abençoá-los nessa manhã mais uma vez, compartilhando com vocês sobre o Salmo capítulo 10. Hoje eu acertei, ontem eu não consegui acertar falando o Salmo certo, mas hoje é o Salmo 10. E ele diz a derrubada dos ímpios. E ele diz o seguinte: porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele tem cheia de maldições, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu. Virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atenta aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço dos perversos e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade de nada, mas até nada mais achares. O Senhor, ó Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiças ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Na Bíblia, Deus sempre é chamado como Deus dos pobres, dos oprimidos, das viúvas, do órfão. Essa é a grande preferência de Deus. Não é a única, obviamente, porque Davi, nesse tempo, ele era rei, então não era tão pobre assim, mas ele se sentia pobre. A palavra do Senhor diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus capítulo 5 fala isso nas bem-aventuranças. E a pessoa não é só... Porque tem pobre que é arrogante, que é presunçoso, teimoso. Quantos eu conheço assim? Mas é o pobre de espírito, aquele que se sente necessitado. E Deus se identifica com essas pessoas. O pobre, o órfão, a viúva, o desamparado. E quase nunca ninguém presta atenção nessas pessoas. E talvez seja esse o incômodo que o faraó teve quando Moisés chegou e disse, olha, o Deus dos escravos, dos israelitas, os israelitas eram escravos no Egito, o Deus dos escravos te manda dizer, deixa meu povo ir. Isso foi a luta de Faraó, porque ele se via como o Deus dos deuses, melhor dizendo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, também associado ao Deus dos deuses, porque que Deus Todo-Poderoso ia se associar com escravos, na cabeça dele isso não funcionava bem. Os pobres tinham os menores deuses, os piores deuses. A estrutura social bem hierarquizada da cultura egípcia, tipo castas da Índia, não permitia que aqueles que eram pobres ou os menos favorecidos ou os escravos tivessem acesso às maiores e melhores divindades. Mas Deus se apresenta naquele dia, naquela Páscoa, como o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, para dizer a Faraó, deixa meu povo ir. E é como essas mesmas pessoas
não, como o faraó, estão em todo lugar. Pessoas que projetam arrogância, projetam presunção, olham para o ser humano de cima e não se associa em hipótese nenhuma com aquele que se vê o mais necessitado. E talvez nessa época que estamos passando, veremos tantos necessitados, ou muito mais do que nós vemos. E não só os necessitados, porque quando pensamos nessa situação a respeito da peste, do coronavírus, ela bate na porta de todos, sem exceção. E aí todos descobrem como necessitados, como pobres, como carentes de alguma coisa, de uma ajuda. Eu não sei se você já se sentiu assim, ou talvez seja esse o primeiro momento que você se sente desamparado, né? Às vezes, quando a gente vê essa situação toda no governo, perguntamos a nós mesmos quem nos amparará, quem nos socorrerá, porque parece que ninguém se acerta, parece que cada um quer puxar, quer aproveitar a situação, e o salmista aqui diz efetivamente, né, que o Senhor é Rei eterno, e Ele fortalecerá o coração e lhe acudirá, Ele fará justiça ao órfão e ao oprimido, e Ele vai quebrantar o coração do perverso. Então, há um convite, aquele Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, o pobre de espírito, o manso, o limpo de coração, o pacificador, o misericordioso. Essas bem-aventuranças é o convite de Deus para que eu possa me ver acudido por Deus. E talvez você hoje se perceba que não existe ninguém que te possa socorrer, e o único que pode fazê-lo é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Deus te abençoe.